meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bom, a nossa aula de hoje, no dia 4 de fevereiro, iremos introduzir um conteúdo novo: industrialização. O que seria essa industrialização? Industrialização e seus efeitos. O processo de industrialização é um dos principais fatores de transformação do espaço. Por isso, a compreensão de seus aspectos, tipos e características é de grande relevância. Um dos principais agentes de produção e transformação do espaço geográfico na sociedade atual, sem dúvidas, é a atividade industrial, pois ela provoca efeitos sobre os movimentos populacionais e o crescimento das cidades. Interfere nos tipos de produção, no meio urbano e também no meio rural, entre outros. Entende-se por industrialização o processo de transformação de matérias-primas em mercadorias ou bens de produção, por meio do trabalho, do emprego de equipamentos e do investimento de capital. Então, ao lermos, a questão da industrialização, o que é essa industrialização? A industrialização é a inserção de indústrias no nosso cotidiano, na nossa economia. Antes, tudo era feito de forma artesanal, de forma manual. E com a industrialização foi inserido na sociedade, colocado na sociedade, indústrias, onde essas indústrias substituíram o trabalho manual, o trabalho artesanal que era feito pelas pessoas, pelos seres humanos, foram substituídos por máquinas. É a questão da modernidade, foi se modernizando. Então, com a industrialização, o que é a industrialização? Foi quando foi inserido as indústrias. Isso fez com que crescesse a área urbana, que são as cidades, e a área rural foi diminuindo. Porque as pessoas deixaram a zona rural, a roça, as chácaras, para irem para a cidade trabalhar nas indústrias. Essas indústrias faziam e ainda fazem parte do nosso cotidiano, A gente pode ver que existem indústrias em todas as cidades, tem uma indústria, mesmo que seja pequena, na maioria das cidades tem uma indústria. Então, a industrialização é isso, foi a inserção das empresas que substituíam o trabalho, não tinham somente o trabalho humano, mas também tinham as máquinas, os equipamentos. Então, a gente vai entender com o tempo, com o passar das aulas, que é isso. Industrialização foi a substituição do trabalho manual, ou seja, do trabalho do ser humano, por máquinas, ou substituiu, ou essas pessoas tiveram que aprender, se adequar a lidar com essas máquinas, com essas indústrias. Já que as indústrias foram crescendo, foram tomando de conta, as pessoas tiveram que sair da zona rural e vir para a zona urbana. E isso causou o quê? Um maior crescimento de cidades. E claro, a gente não pode deixar de lado que as indústrias provocam poluição. Então, se tem mais indústrias, a poluição do ar é bem maior. Então, industrialização é isso, com o tempo a gente vai aprender. A atividade, vocês têm uma atividade. Qual o processo? É um dos principais fatores de transformação do espaço. Aqui vocês vão ler. Qual que é esse processo? Qual que é o processo? Que causa transformação no espaço. Qual que é esse processo? Aqui em cima vocês vão compreender com a leitura e com a explicação. 2. Explique o que é o processo de industrialização. Através da minha explicação e da leitura, vocês irão compreender o que é esse processo de industrialização, Com a leitura e com a visualização do vídeo, vocês irão conseguir. Qualquer coisa é só me chamar, aguardo a resposta das atividades. Beijos, beijos.